noite para quem está nos acompanhando pela internet. Hoje é um dia muito especial para todos nós. A nossa casa é humilde, é simples, mas a nossa alegria transborda, não cabe hoje dentro do grupo Meimei. Nós estamos recebendo aqui a minha irmã querida, amada, irmã Ila. Mas quando a gente chama ela de irmã Ila, não é porque ela é minha irmã pelos laços sanguíneos, não, né? Embora ela seja da minha família espiritual, ela é irmã de caridade, é uma freira. Então hoje nós estamos tendo uma oportunidade abençoada de estudar o livro Gênesis com a participação, com o olhar da nossa respeitada e venerável Igreja Católica, levando à frente o nosso dom do ser, né? Que é o diálogo interreligioso, mas o diálogo profundo mesmo, não aquele diálogo que fica apenas jogando confete, contemporizando, né? Mas um diálogo amoroso, né, mãe? Em que a gente consegue extrair o melhor dessas vertentes caudalosas do cristianismo, que é o espiritismo e o catolicismo, né? Então a gente começa aqui vibrando, pedindo a Deus que abençoe o Papa Francisco, que abençoe a instituição da irmã Ila, Nova Jerusalém, os padres e as freiras dessa instituição, tanto lá quanto aqui em Belo Horizonte, e pedindo também um amparo para o nosso grupo, para o nosso trabalho, porque eu e a Maninha, né, a irmã Ila, estamos absolutamente convencidos de que estamos a serviço do Cristo, de Jesus. E é Ele que vai conduzir hoje, né, mãe? É Ele que vai conduzir. É isso. Como sempre tem conduzido. Como sempre, é verdade. Então, acho que... Não sei se você percebeu, a gente tem, nesses últimos estudos do Gênesis, a gente abordou um tema que é o fluido cósmico. Uhum. Mas a gente abordou esse tema com um propósito muito específico, que era o propósito de mostrar a onipresença de Deus, mostrar a providência divina e a previdência divina. Então, o estudo em si do fluido cósmico, nós percebemos isso em Kardec, é apenas um instrumento, porque a gente não sabe o que é. A gente tem uma ligeira ideia do que seja, mas sabe para que ele serve. Ele está a serviço do amor, da providência divina, da sua onipresença. E me parece que toda essa ideia, inclusive da água, né, que a gente comparou com o fluido cósmico, ela está muito presente no capítulo 1 de Gênesis, como você mesmo acabou de falar agora. Quer dizer, eles não só acreditavam na existência de um Deus único, eles experimentavam um Deus único. Uhum. Eles tinham uma experiência de Deus, que é diferente só de você ler ou acreditar numa teoria ou outra teoria. É muito mais do que uma teoria, né? Aí a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Assim. Eu quero, primeiro, parabenizar você por colocar nessa linguagem atual, porque o que você está fazendo com esse tema da criação, né, tratando assim a partir das teorias da física quântica, é o mesmo que o autor, os autores, não sei, as pessoas que na época que o Gênesis foi escrito, tentou fazer com a linguagem da época. Então, a linguagem da época era aquela. E ainda então tentaram colocar essa fé no Deus Criador a partir da linguagem culta da época. E para que pudesse ser compreensível e atingir todas as pessoas da época. E o que você está fazendo é pegar a linguagem de hoje, da física atual, aquilo que nós conseguimos perceber, porque a física quântica também ela é criança, ela acabou de nascer, né? Então tem muita coisa que ainda não é conhecida, mas ela nos leva a uma humildade de saber que tem certas coisas que as teorias ainda não podem e tão cedo não poderão abranger e explicar,
não é? Mas que você está fazendo na linguagem atual, colocar o tema da criação na linguagem atual, assim como o autor do Gênesis tentou, na linguagem do tempo dele também, se expressar, uma fé, uma experiência, né, no Deus Criador. E eu quero dizer assim, que eu gostei muito eu sempre vejo depois, né, porque no horário que estão aqui ao vivo eu dou aula. Mas eu gostei muito da última aula, que gostei de todos, mas eu estou retomando por causa da sua pergunta, é que essa ideia, ela, que é tão atual, ela já está presente de alguma forma na sabedoria hebraica, não é? Eles lá, o povo hebreu, ele já tem uma compreensão de que Deus, eles estão mergulhados em Deus, Deus está mergulhado neles, né? Eles conseguem encontrar Deus no mais íntimo de si, né? Então, isso aí já é uma coisa que também eles tentam, claro que eles têm dificuldade, falam de forma poética, não é? Então, mas eles, essa coisa que você falou na última aula, não é, desse cuidado, dessa ação de Deus dentro da pessoa, de não ficar buscando fora, mas onde é que está Deus, né? Tá. Então é até um paradoxo, porque ele é o ser supremo, ele é sempre transcendente, ele é mais, então ele está sempre além, não é? Mas ele também, ele é o mais íntimo, ele é o mais íntimo nas criaturas, não é? Ele está no mais interno das criaturas. Então, eles já sabiam disso, né? E eles já, de alguma forma, começavam a pontuar essa coisa. E isso é muito importante, porque você vê que, até retomando o texto do Levítico, se eu falar demais, você corta. Retomando o texto do Levítico, que também você falou, o santuário, ele não é como os outros santuários das outras civilizações, né? Uma subida, ele é na horizontal. Então, qual é o lugar do santuário do deserto que representa o lugar de Deus? É a sala mais íntima do santuário, o Santo dos Santos, que é a sala mais íntima, né? Que as pessoas vão do mais externo para o mais íntimo. Então, eles também traduziram isso. Centro lá, né? Do centro do... Tá no meio, né? No meio, o santuário está no meio do acampamento, e o Santo do Santo é o lugar mais íntimo do santuário. É que eles querem passar isso, no mais interno, né? De alguma forma. Mas aí todos nós estamos mergulhados também nele, respiramos, né? Você se lembra assim, de alguns textos? O Salmo 139, no início, o Salmo 139, ele sofreu um acréscimo a partir do versículo 19, mas ele é um salmo que ele diz que não dá para se esconder de Deus. Porque se a pessoa for o mais alto, né, se você quiser ir ler, com a sua voz bonita, melodiosa. Isso aqui é bom ter uma irmã, né? Uma irmã assim. Saber que tem certas coisas que a teoria não poderá abranger. Está testando demais, inclusive, né? Está testando até demais, né? Você viu, Ellen? Como eu sempre digo, problema isso, é né? Que coisa. Bom, então diz assim: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
e sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aí tem mais um pedacinho. É 139? 139. É uma forma dele se colocar em oração e dizer assim, mas eu sou uma obra maravilhosa. Não só as outras obras, mas eu sou uma obra maravilhosa. E não tem jeito de fugir. Deus está em cima, embaixo, embaixo, do lado, aí onde eu for, ele está. Ele começa nas distâncias, né? O mais alto que eu puder ir, o mais baixo que eu puder ir, né? O mais distante, nos mares, no fundo do mar, não tem jeito de me esconder. Tem um pensamento, né? Aí, né? Aí para eles os ossos é o que há de mais íntimo, de mais profundo, não é etsen, né? Em hebraico, simboliza a essência. A essência. Então, os ossos para eles seria o primeiro que seria, é como você vai construir a casa, aí você coloca aquelas colunas, aqueles pré-moldados, aquelas, né? O alicerce. É o alicerce, então seriam os ossos e é o que é feito primeiro, que ele diz, e é o que fica por último, quando os músculos, né, se vão, né? Tudo aí se decompõe. Então ele fica imaginando Deus formá-lo dentro do útero materno. Então ele fica assim, tudo não dá, porque se ficar a escuridão mais escura, para ele é igual a luz mais intensa. Ele coloca a mão sobre a minha cabeça, está na minha frente, está nas minhas costas, ele me rodeia todo. Aí está no mais íntimo, que os ossos são os mais, o que há de mais íntimo, né, que eles pensam. Então é assim, é isso, ele já tem essa consciência de que não se pode ser exterior a Deus, ou Deus está no exterior da pessoa. Ele envolve e ao mesmo tempo ele está no íntimo, né? Paulo fala disso, né? Na carta aos Efésios ele tem uma frase, né, que acho que é 3:18, né? Carta aos Efésios, que ele tem sempre assim um ponto de interrogação aqui, deixa eu ver. Acho que poderia ler até o 14. Pois lê com sua voz melodiosa. Aveludada. Fazer a voz assim, então está em Efésios, né, capítulo 3, versículo, vou ler do 14 ao 21. Uhum. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento,
e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É um texto bonito porque quando ele fala na altura, no comprimento, na largura, na profundidade, ele está falando também disso que a gente estava um pouco do salmo, né? Então, altura, Deus é o ser supremo, eu não vou atingi-lo, eu não vou conseguir dar conta de... Ele é sempre mais alto. Ele sempre é, né? Mas a largura, né, ele me envolve, e a profundidade, ele está interno, né? Então, para ele, é o amor de Cristo que mostra isso, né? A vida do Cristo, a atividade do Cristo, que é o amor, né? A vida do Cristo é resumida no amor, é que nos dá poder, essa experiência. E aí isso aí na realidade é uma oração. Ele diz, eu me prostro de joelho, me coloco de joelho para pedir. Eu desejo, né, intensamente que vocês possam fazer essa experiência de saber o quanto Deus é supremo, mas também o quanto Ele envolve e quanto interno Ele está, não é? E eu lembro desse versículo porque ele foi uma carta de Bento XVI aos jovens. E foi interessante, porque o Bento XVI, todo mundo sabe como é que é, né? Assim, bem rígido, aquele alemão rígido e tal. E ele escreveu uma carta aos jovens que o título era Alicerçados e Arraigados em Cristo. Aí ele escreveu assim, jovem, eu gostaria de dizer para vocês que eu, na época da guerra, quando eu era jovem, eu duvidei da existência de Deus. Eu tive uma crise de fé. Ele diz isso na carta, aberta ao jovem. Eu tive uma crise de fé, mas eu não sucumbi, porque estava alicerçado e enraizado em Cristo. Eu convido vocês a fazerem uma experiência, porque se vocês fizerem a experiência, isso segura vocês em qualquer momento, né? Então, ele usou esse texto. Aí a gente teve que falar isso, mas vezes, eu vi muitos jovens chorarem por causa desse texto que a gente lia e explicava nas paróquias na época, né? E foi aí que ele fez o convite para o primeiro encontro dele com a juventude, né? Porque a juventude estava acostumada a encontrar com João Paulo II, que era aquela simpatia e tudo. Quando chegou Bento XVI, todo mundo desanimou. Mas ele disse isso, ele falou dele mesmo quando era jovem, né? E ele, um papa, e mais Bento XVI, dizer que teve uma crise de fé, de ateísmo por alguns momentos, por algum tempo, né? E foi interessante. Então, isso sustenta, porque é uma experiência. Se a pessoa tem a experiência, tudo que vier, ela se aguenta na experiência, porque ela diz, olha, ele é sempre maior, não vou conseguir entendê-lo, mas ele me envolve e ele é o mais íntimo de mim. Então, eu tenho uma força que vem de dentro para fora, assim, e essa força faz superar. Então, é por isso que ele fala no poder, aí também nesse texto. A exousia, né, do grego, que é aquela dinâmica, né, a dinamis também, né? A fim de poder compreender... aqui, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Imagina se ele não vai dar uma experiência de amor, não é? Pois é, mano.